Em julho de 2007, a Unidade de Saúde Leão Malise inicia suas atividades, atendendo a demanda espontânea de pacientes das localidades próximas. Em março de 2009, a unidade passa por uma ampliação, direcionando a unidade não apenas à demanda e sim à atenção básica de todos os moradores dos conjuntos Cidade Sorriso 1 e 2 e Bela Vista 2. Atualmente, o posto de saúde conta com um pronto atendimento diário, serviços de odontologia, psicoterapia, serviços de estratégia e apoio à saúde da família, atenção ao paciente com tuberculose e ao pré-natal. Bom dia a todos, sou Alexandre Bezerra, administrador por formação, especialista em administração de recursos humanos, especialista em administração de empresas, coach mentoring, certificação internacional. Sou mestrando em administração, bem como respondo por 7 cursos de gestão na Faculdade Maurício de Nassau, na qual também leciono os cursos de administração e contábeis. Ok, no que diz respeito à atenção que deveria ser dada por parte da Secretaria Municipal de Saúde, a gente ainda percebe uma limitação absurda, mesmo sendo uma pasta muito complexa, a grande verdade é que não existe um acesso vamos dizer, mais assertivo por parte dos diretores de unidade de saúde a quem responde pela Secretaria Municipal de Saúde. Dessa forma, então, fazendo com que não exista esse contato direto, tranquilamente os serviços eles passam a ser comprometidos. Por quê? As nossas solicitações é no sentido de bater as portas, bem como os memorandos, que possivelmente nos acalmam, vamos assim dizer, no sentido de estamos analisando, porém em um aguardo a perder de vista. E tranquilamente isso poderia ser resolvido no momento em que as pessoas responsáveis pelos cargos estratégicos saíssem de trás de seus birôs e, consequentemente, visitassem mais as unidades, como prometido, e bem como se fizessem presentes em outras situações de ações que verdadeiramente inserissem as unidades de saúde. Então, dessa forma, a gente consegue tranquilamente resumir dizendo que a relação Unidade de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde ela precisa ser um pouco mais estreitada. Então, no que diz respeito a essas mudanças de gestão no âmbito municipal, estadual ou federal, tranquilamente a gente sente à frente. Literalmente, por se tratar de linha de frente, se tem um grau de comprometimento muito grande. A grande problemática do serviço público é a não continuidade do seu serviço. Então, se você, Anderson, atualmente prefeito, responde com propriedade por determinada situação e coloca em prática e tem a aceitação popular, uma mudança, quer seja para a oposição ou não, normalmente é no sentido de tentar desfazer tudo aquilo. Então, um dinheiro público que foi investido tranquilamente desce pelo ralo. Então, isso é preocupante ainda nos dias de hoje. O serviço é deparado, se entram com novos projetos, que vai ainda avaliar a possibilidade de sucesso ou não. Então, a gente sempre observa essa condição de uma maneira negativa. O que deveria acontecer, na verdade, é que, mais uma vez repito, os cargos estratégicos eles passassem a ser respondidos, e até o Estatuto reza isso, bem como a lei municipal, por quem de direito? Os efetivos, porque dessa maneira, essa descontinuidade ela não existiria e, consequentemente, os serviços eles teriam fluência, teriam maior compreensão. A gente não precisaria estar zerando sempre as funcionalidades, todos os processos, compreendendo mais uma vez quem vai nos liderar. Hoje, tudo bem, com o decreto que o prefeito atualmente realizou, na verdade, no seu primeiro mês de mandato, em que diz que tem que se ter nível superior para assumir a coordenação administrativa, mas ainda assim a gente percebe muito vago, muito aberto, porque o que acontece? Ali o Marlins, com todo respeito aos profissionais que por aqui passaram, a gente conseguiu compreender de janeiro do início dessa gestão até a data antes da nossa chegada, 2 enfermeiras respondendo pelo cargo. Então, assim, com o máximo respeito à profissão delas, mas existe a história de cada um no seu quadrado. E quando a gente fala de gestão, a gente não pode comprometer os processos, porque tem toda uma gama de funcionários da qual a gente tem que responder por eles, e principalmente os usuários que não têm que compreender ou não essa questão de mudança. Eles precisam do serviço e eles devem ser ofertados com a máxima qualidade possível.
Então, no que diz respeito ao planejamento, tá, a gente pode compreender tranquilamente a não existência dentro da unidade de saúde a qual a gente assumiu. Tá? E isso, enquanto administrador, tá, é a nossa primeira providência. O plano ele deve se fazer presente para que a gente consiga perceber qual deve ser esse crescimento, em curto, médio e longo prazo. Tá? É relevante também compreender que devem se envolver as pessoas-chave da unidade. Tá? E quando nós falamos em pessoas-chave da unidade, é literalmente selecionar só aquelas que verdadeiramente poderiam estar contribuindo, porque é uma visão um pouco limitada. Tá? A gente tem pessoa a dividir higienização que tranquilamente, pelo fato de trabalhar há tanto tempo, pode corresponder com uma informação pertinente. Então, assim, é relevante saber escutar as pessoas certas para que esse teu planejamento ele possa ser executado com eficácia. Tá? Logicamente que você não vai se desfazer do teu conhecimento teórico, do teu conteúdo profissional nas organizações, isso não vai deixar de existir. Mas é relevante compreender que, nesse momento, a gente faz uso de algumas ferramentas do tipo brainstorming, brainwriting, então, são as famosas tempestades de ideias. E isso vai fazer com que, naquele momento, elas surjam e você esteja inserindo naquilo que você já traçou inicialmente, tá? E, consequentemente, atingindo aquele resultado esperado. Esse mapa estratégico que também é elaborado te dá uma leitura muito precisa do que está prestes a acontecer. Quais serão esses teus possíveis resultados. É importante lembrar também que quando falamos de planejamento, e se volta mais para planejamento estratégico, a coisa antes acontecia de uma maneira mais direcionada. Eu tenho aqui um objetivo e tranquilamente eu alcanço. E não mais assim ocorre, tá? Nós temos as variáveis não controláveis, eu acredito que tranquilamente os professores já devem ter conversado, como a economia, política, geografia, que interfere diretamente no teu negócio. Tá? E aqui a gente poderia estar falando, por exemplo, na parte geográfica, na parte logística, tá? De que maneira a tua unidade ela vai dar o suporte adequado, tá? Para essa população. Haja visto que o atendimento também, além da demanda espontânea, é residencial. Então tudo isso é estudado, é avaliado e observado as possibilidades para que a gente verdadeiramente, no final das contas, venha a ter ou o atingimento desse objetivo principal, ou no mínimo uma aproximação máxima desse contexto. Nós compreendemos o contexto da organização de duas maneiras, né? E muito simples. A primeira é literalmente a qual se enquadra inclusive no programa 5S, né? A questão de organizar. Então, literalmente, você fazer com que os processos ele tenha uma sequência lógica, ele venha a acontecer de uma maneira assertiva, de uma forma assertiva. E, consequentemente, você não venha a ter os chamados retrabalhos e comprometer o teu grau de resultado. E em um outro momento a gente consegue observar a organização no sentido macro, no sentido literalmente institucional, empresa. Tá? E obviamente que a gente precisa ter aquela compreensão de organograma, aquela visibilidade de como se dão os fluxogramas, ou seja, todo esse fluxo de processo, como é que a coisa verdadeiramente acontece. O mapa de competências, as pessoas que verdadeiramente respondem por suas especificidades de função ou cargos, e consequentemente de funções ou cargos, e consequentemente todo um somatório para que aquela organização ela possa estar acontecendo. E mais um posicionamento da função do administrador, né, das funções do administrador, a gente entra agora no posicionamento de direção. Tá? Ou seja, de que maneira você vai fazer com que a tua organização ela tenha um entendimento de o que é o mercado de trabalho, o que é o teu negócio e como você vai fazer para ter esse alcance. E isso a gente se posiciona em vários posicionamentos, em vários contextos. Né? Que vai desde a condição de market share, ou seja, esse ganho de mercado, como é que ele vai acontecer? Ora, para isso, aquele teu planejamento inicial, a tua organização, ela aconteceu de maneira apurada. E caso não, vai lá para a ferramenta PDCA, ou seja, gira no sentido inverso e replaneja a tua condição para que a coisa venha acontecer de uma maneira interessante. Tá? O direcionamento vai fazer com que você compreenda, tá, literalmente, qual é a tua intenção de crescimento, de sustentabilidade, de consolidação no mercado de trabalho. Obviamente que para isso é importante que toda a equipe, toda a organização, ela tenha uma leitura clara. Tá? E aí se apresenta a missão, se apresenta a visão, os valores inseridos, tá? O clima, que é a mesma coisa que comportamento organizacional, precisa ser literalmente de leitura única.
A partir do momento que você tem essa compreensão, fica muito fácil com a tua liderança, tá? Que em determinados momentos você vai precisar estar atuando de formas diferenciadas. Então tu vem para o liberal de forma autocrática, de forma democrática, tá? Então literalmente fazendo com que aquela situação desperte o momento, a forma como você vai atuar, tá? Então tudo isso vai fazer com que você venha a atingir aquele objetivo traçado anteriormente. Tá? Então não existe dificuldade, tá? Na verdade é questão de saber o que é a tua profissão, saber o que é a tua organização, as pessoas que estão envolvidas, como está o mercado de trabalho, de que maneira você quer se apresentar para esse público, tá? E consequentemente se obter sucesso. Não tem outro caminho. Passando a uma nova função do administrador, no caso controlar, a gente compreende tranquilamente, né, aquele não entendimento de como mensurar esse posicionamento, ou seja, para o alcance do objetivo antes traçado. Tá? Então é importante que a gente tenha essa compreensão. Ora, se a gente for dar um exemplo muito simples, tá? Ou seja, de insatisfação com relação à minha organização, número de ligações absurdos a nível de reclamações, tá? De um determinado atendimento. Obviamente que a gente poderia ter uma avaliação, tá? Um indicador, tá? Mediante o número de queixas ou reclamações dividido pelo número total de ligações e multiplicado por 100. Esse percentual ele vai justamente representar o comprometimento ou a gravidade, dependendo do contexto, tá? Dentro da minha organização a nível de reclamações. E a partir daí a gente insere um plano de ação para que tranquilamente isso seja neutralizado, que isso seja tranquilamente resolvido. Tá? Agora é importante saber que esses indicadores eles devem ser de fácil leitura. Tá? A gente precisa ter um entendimento claro para que tranquilamente as nossas decisões elas sejam assertivas, mas que principalmente aquelas pessoas que estão diretamente ligadas aos processos, elas também passem a ter uma leitura clara da condição e venham a corresponder da maneira esperada, tá, no que diz respeito à gestão. Então, no momento em que se tem esse entendimento, a coisa ela flui de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais assertiva. Por ser uma unidade de saúde, ela é regulamentada por todo o número de leis, sendo essa lei especificando cada serviço que a unidade ela presta aqui na comunidade do Benedito Bentes II. Cada portaria que passa no diário oficial é regulamentada e especifica diversas coisas, entre os funcionários que são direcionados aos setores aqui, entre a demanda ofertada, entre a quantidade de materiais se vão aumentar ou não, entre toda a gama de serviços mesmo. Entretanto, é observável diversas disfuncionalidades burocráticas. Uma delas é a questão da hierarquia. Este posto ele é gerido por um administrador, mas como é muito explanado em nossa pesquisa, é que muitos dos outros postos de saúde, ou até mesmo a Secretaria de Saúde, o mais alto cargo de hierarquia, ele não é comandado por um administrador, então por uma pessoa que tenha consciência de gestão, que saiba gerir uma organização. Muitos postos de saúde têm como diretores médicos, enfermeiros, ou então qualquer outra pessoa, até pessoas formadas em direito, mas pessoas que não têm conhecimento sobre a gestão pública. Então, isso pode trazer muitos problemas para dentro da organização. Baseando na própria teoria burocrática, nós observamos que a hierarquia é tudo. A última palavra se uma determinada ação vai ser realizada ou não, vai ser da pessoa que tem a hierarquia superior. E você, não tendo nessa hierarquia superior uma pessoa que tem conhecimento específico, que tenha habilidade para desenvolver os programas e tudo mais, você acaba meio que quebrando o ciclo. Porque por mais que tenha pessoas capacitadas nas áreas operacional e técnica, a parte estratégica, que seria uma das partes principais, ou a principal mesmo, ela acaba desassistida, porque não tem uma pessoa que tenha capacidade e responsabilidade lá. Mas também tem o caso que não quer dizer que isso venha a acontecer. Porque assim,
por se tratar de uma organização pública, muitos dos funcionários estão aqui apenas por dinheiro. Então, assim, a função em si do cargo, eles não fazem. Então, assim, fica difícil até para o próprio gestor cobrar para saber como é que, para não ficar descaracterizado em um excesso de poder, gerar uma intriga dentro do posto que o serviço já não anda. É aquela coisa, o diretor, o gestor, ele tem que ter uma capacidade de convencimento das pessoas que trabalham ali, para que elas entendam que o trabalho tem uma linha de funcionalidade, né? E que é fato que, por ser serviço público, as pessoas elas são muito mais tranquilas, né? Porque a cobrança é muito menor do que no serviço privado. Só que o gestor ele tem que ter a capacidade de motivar essas pessoas e de dar as condições necessárias para que elas possam desempenhar o seu trabalho de forma que a população realmente receba o atendimento que ela precisa. Porque é aquela coisa, por se tratar de emprego público, de seleção por concurso público, entende que as pessoas que estão nos cargos são as mais capacitadas possíveis que o mercado dispõe. Mas não é bem assim. Pois é, porque é o próprio despreparo, a má vontade de fazer o serviço. Você se acomoda numa situação onde a população em si, que deveria ser a mais atendida, perde. Outra coisa que a gente vê aqui é a questão dos arquivos, do espaço físico de armazenamento dos prontuários, das informações dos pacientes. Essa questão mais burocrática, aqui na teoria burocrática tem que ter essa questão da papelada, então tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser normatizado. Então isso daqui mostra muito uma realidade que qualquer pessoa pode retirar qualquer documento daqui, então pode ocorrer uma inundação, pode ocorrer um incêndio e todos esses documentos podem sumir. Então, se isso fosse informatizado, seria muito mais prático e mais rápido, né, no atendimento. Então, quando o paciente chegasse aqui, já seria muito mais eficiente achar a ficha dele do que ir procurar nas caixas para ele ainda ser atendido. E a questão do espaço físico, né? O espaço que é ocupado por essa série de arquivos poderia ser usado para uma outra ala. Ou até mesmo ser a parte estratégica do posto de saúde, né? Nós temos computadores aqui, nós temos uma central estratégica mesmo do posto de saúde. Deve haver também a conscientização de todos os funcionários, porque assim, o posto trata de vidas, então não adianta o paciente chegar aqui numa situação grave e ter que esperar uma ficha, perguntar o que é que ele tem e ele passando mal a maior parte do tempo que ele já veio de casa mal e ter que aguardar mais ainda para ser atendido. E a gente entende que essa situação ela só pode realmente ser melhorada partindo da conscientização de todas as pessoas que fazem parte desse processo, desse trabalho. Então, não adianta só o diretor ter o objetivo de fazer o melhor trabalho, o trabalho mais eficiente. Você não consegue passar a todos. E mesmo que ele dê os melhores motivos, as melhores ideias, que ele passe da forma mais eficiente, aquilo que deve ser feito, tem que haver uma proatividade dos médicos, dos enfermeiros, de todas as pessoas que trabalham em ajudar as pessoas. Em ajudar, no caso de ter um objetivo comum. Já que é um serviço público, que durante aquelas horas de trabalho, ele deu o seu melhor, porque são pessoas que realmente precisam de um atendimento e dependem deles. Porque se não houvesse atendimento aqui, dificilmente eles vão ter atendimento em outro lugar. Então, se houver essa conscientização por parte de todas as pessoas funcionárias que trabalham aqui, com certeza, mesmo com os problemas que vão continuar existindo, a própria demora no atendimento, a questão burocrática, buscar sempre o melhor trabalho, a melhor eficiência, com certeza vai tornar o trabalho muito mais eficaz e o atendimento às pessoas vai ser muito mais eficiente.